Fala galera, voltamos com frações algébricas, 8º ano, vem com a gente. Mas antes, se você não lembra de fração algébrica, não sabe nem o que é, dá uma olhada em fatoração de polinômio, fator comum, agrupamento, produto notável, as fatorações dos produtos notáveis, sabe? Trinômio quadrado perfeito, diferença de dois quadrados, todas aquelas fatorações que já foi gravado, dá uma revisada na aula, porque a gente vai usar essas coisas aqui. Agora, simplificar a fração algébrica. O que a gente precisa? Fração algébrica. Fração onde o numerador e o denominador são expressões algébricas, já podendo ser monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Simplificar é quando a gente quer cortar um termo em cima e embaixo quando esses termos se repetem. Então, o nosso trabalho é procurar quem se repete em cima e embaixo para a gente poder cortar. Como fazer? Quando é monômio é mole, porque não tem fatoração nenhuma para tu fazer. Quando é monômio, você vê quem se repete. 8x sobre 4y. A letra não se repete. 8 e 4 dá para simplificar essa fração. Se fosse 8 quartos, você saberia simplificar. Ficaria quanto em cima? 2 em cima e 1 embaixo. Lembra disso? Simplificação de fração, que você já viu há muito tempo atrás e continua usando todo ano. 8 dividido por 4 dá 2 em cima, 1 embaixo. O x você não mexeu, fica 2x em cima, embaixo ficou 1, vai ficar só o y. Então em cima 2x, embaixo y. 8x sobre 4y, simplificando 2x sobre y. O segundo exemplo, a quadrado b sobre ab quadrado. E quando eu tenho letra que se repete? Quem que eu simplifico? A letra, onde tiver o menor expoente dessa letra vai sumir. Onde tiver o maior expoente, você vai botar a letra nesse lugar. Por exemplo, a quadrado e a embaixo. Eu tenho a que se repete, em cima e embaixo. Onde está o maior expoente? Não é em cima? A letra vai ficar em cima. Elevado a quem? A subtração dos expoentes, a diferença dos expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então fica a elevado a 1 em cima. E o b? b sobre b quadrado. Onde está o maior expoente? Não é embaixo, no denominador? Coloco o b embaixo. Elevado a quanto? Faça a diferença dos expoentes também. 2 menos 1 dá 1. E o resultado fica sendo a sobre b. Nesse exemplo, 8a ao cubo x quadrado sobre 10a quadrado x à quinta. Vai simplificando. 8 e 10, 8 décimos, dá para simplificar por 2. Se eu simplifico por 2, fica quanto em cima? 4 em cima, 10 simplificando por 2 fica 5. Então a fração numérica, né, fica 4/5. E nas letras? Vamos trabalhar. A ao cubo sobre a quadrado. A gente vai letra a letra. A ao cubo sobre a quadrado. Onde está o maior expoente do A? Não é em cima? A é em cima. Elevado a quanto? 3 menos 2 dá 1. Fica elevado a 1 mesmo. X quadrado sobre x à quinta. Onde está o maior expoente de x? Não é embaixo? Coloco x embaixo. Elevado a quanto? 5 menos 2 dá 3. Então x ao cubo embaixo. Então, essa fração simplificada fica 4a sobre 5x ao cubo. Não apareceu um exemplo aqui, mas eu vou colocar, antes de passar para o próximo, vou escrever uma diferença nesse aqui. E se... Cadê a minha caneta azul? Tá aqui. E se, por um exemplo, por acaso, aqui tivesse um y? Não tem letra que se repete, você repete onde ela aparecer. Apareceria um y aqui. Então, se não tem letra que se repete, você coloca onde ela aparecer com o expoente que ela tiver. Tá? Porque aqui não apareceu aqui, né? O x não se repetiu, eu repeti o x. Y não se repetiu, eu repeti o y onde apareceu. Então, toma cuidado com isso. A gente simplifica quem se repete. Caiu na minha tampa, tá tranquilo. A gente simplifica quem se repete, mas quem não se repete, você tem que repetir lá no seu resultado. Se está no numerador e não tem ninguém igual no denominador, você repete no numerador. Se for ao contrário, tiver só no denominador, você repete no denominador. Quarto exemplo. 11m mais 33 sobre 6m mais 18. Um problema que a galera encontra
normalmente quando vê uma fração algébrica que não são monômios os dois termos, posso simplificar um termo só. Por exemplo, posso cortar m com m, aí faço 11 mais 33, acho o resultado, faço 6 mais 18, acho outro resultado. Você não pode fazer isso. Se eu tenho uma soma, se é binômio, é como se não existisse a letra m. Um termo é 11m mais 33. Então você não pode cortar esse m. O que a gente faz? A gente começa a pensar em fatoração. Como que eu fatoro 11m mais 33? Lembrando da nossa aula, eu não vou explicar a fatoração de novo, eu vou fazer essa passo a passo. Essa aqui a gente vai usar fator comum. Lembrando da aula de fator comum, o 33, se você não lembra, se você não consegue enxergar, eu digo para você, é 3 vezes o 11. E aí, 11 se repete. Se eu colocar o 11 em evidência, porque o 11 se repete, vezes, abro parênteses. Se eu tiro o 11 daqui, sobra o m, mais, se eu tiro o 11 daqui, sobra o 3, porque 33 é 3 vezes 11. Sobre quem? Fator comum também. 18 é 3 vezes 6. E aí, eu tenho 6 e o 6 que se repete. Vou usar fator comum mais uma vez. Se eu tiro 6 daqui, sobra o m, né? Primeiro eu coloco 6 em evidência. Se eu tiro 6, sobra o m. Se eu tiro 6 daqui, sobra o 3. No caso, o sinal de mais 3. Já simplifiquei? Não. Você fatorou. Fatorou o numerador, fatorou o denominador. Como que eu simplifico? Agora eu tenho 11 que multiplica m mais 3 e eu tenho 6 que multiplica m mais 3. Como que eu faço? m mais 3 é um termo, m mais 3 é um termo embaixo. Então, m mais 3 se repete. O parêntese serve como se fosse um termo só. É o que eu falei. O m não se repete. Não existe m nessa questão. Existe m mais 3. m mais 3 se repete. Você pode cortar m mais 3 com m mais 3. E aí o nosso resultado fica sendo 11 sobre 6. Como essa fração não dá para simplificar, resultado 11/6. Vamos para o outro exemplo para ver se melhora um pouquinho. X ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Posso simplificar o x? Não, porque isso são binômios. Então, é como se não existisse só a letra x. Existe o termo x ao quadrado menos 4, é um termo só. E existe o termo x mais 2, que é um termo só. O x não se repete, porque é como se o x não estivesse em cima e não estivesse embaixo. Em cima só tem x quadrado menos 4. Como que a gente resolve? Lembra da fatoração, diferença entre dois quadrados. Isso aqui, no produto notável, era o produto da soma pela diferença. Então a gente fatora esse cara. X quadrado menos 4 é um parênteses vezes outro parênteses. Lembra? Um mais e um menos, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. X quadrado. Quem é o quadrado da x quadrado? X. Quem é o quadrado da 4? 2. Então é x mais 2, x menos 2. Fatorei. Embaixo, x mais 2, não dá para fatorar. Repito ali embaixo. Agora eu tenho x mais 2 em cima, x menos 2 em cima, e embaixo eu tenho x mais 2. O x mais 2 se repete em cima e embaixo. É um termo só. Então eu posso contar esse x mais 2 inteiro, e eu posso contar esse x mais 2 inteiro. Sobra x menos 2 apenas. Tudo bem até aqui? Eu sei que começa a confundir, mas provavelmente, se você chegou até aqui, sabe, foi pausando, foi entendendo os exemplos, provavelmente o seu problema aqui não é mais simplificação, porque simplificação você já entendeu. Seu problema está sendo em fatoração. Então dá uma revisada nas nossas aulas de fatoração, cai dentro de fatoração, porque a gente vai usar muito ainda esse ano. Sexto exemplo, e aí a gente encerra por hoje. 2x ao cubo menos 16x quadrado mais 32x sobre 2x quadrado menos 8x. E agora? Ferrou. Calma que dá para fazer.
Vamos fatorar aos poucos, vamos por partes. 2x ao cubo menos 16x quadrado mais 32x, a nossa primeira fatoração, eu fiz a aula também sobre o que usar primeiro, qual fatoração usar primeiro. O primeiro passo é sempre fator comum. O 2 se repete e o x se repete. Então a gente fatora usando o fator comum. 2x em evidência. Sobra quem? Se eu tiro 2 e o x, vamos fazer com calma. Se eu tiro 2, x ao cubo, é x vezes x quadrado. Se eu tiro esse x daqui também, sobra x quadrado dentro do parênteses. Menos, lembra, ó, 16 é 2 vezes 8. Se eu tiro 2, sobra 8. Tá? Não vou escrever, senão vai ficar embolado, mas lembra que 16 é 2 vezes 8. X quadrado. Eu tinha x quadrado, tirei x, sobra outro x aqui. Deixa eu só acertar esse 8x, porque está começando a ficar todo torto. X quadrado menos 8x. Tá lá. Mais 32 é 2 vezes 16. Então sobra o 16, porque eu tiro 2, que veio para a evidência, e o x eu tirei ele. Então ele saiu também. Tudo bem até aqui? Fechei parênteses. Fatorei o numerador. Vamos para o denominador. Embaixo, 2x quadrado menos 8x. Mesma coisa, eu tenho 2 que se repete e eu tenho x que se repete. Se eu tiro 2x de 2x quadrado, sobra o x aqui. Porque eu tinha x elevado a 2. Tirei x elevado a 1, sobrou x elevado a 1. Menos 8 é 2 vezes 4. Sobra o 4, porque o x eu tirei. Então fica 2x que multiplica x menos 4. 2x se repete? Se repete, cortei ele. A gente já vai simplificando. Sobrou x quadrado menos 8x mais 16. Vou escrever aqui. X quadrado menos 8x mais 16 sobre x menos 4. Esse é o resultado? Ainda não, porque x quadrado menos 8x mais 16 ainda dá para fatorar. Nós somos obrigados a fazer essa fatoração. Como que eu fatoro? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. A gente também tem aula gravada disso. 3 termos, onde o primeiro é um quadrado perfeito, o último é um quadrado perfeito, a gente pode tentar fazer por trinômio quadrado perfeito, que é um parênteses elevado ao quadrado. A gente já falou disso. Qual é o sinal de dentro do parênteses? É o mesmo sinal daqui. Como aqui é menos, dentro do parênteses, menos também. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, x menos 4 elevado ao quadrado dá x quadrado menos 8x mais 16. Se você quiser, tira a prova real usando o produto notável. Aplica o produto notável aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que tu vai encontrar esse resultado. Já ensinei também a fazer essa prova real sobre quem? X menos 4, não dá para fatorar. E agora? X menos 4 ao quadrado sobre x menos 4. Eu só tenho um termo x menos 4 ao quadrado e eu só tenho um termo x menos 4. O x menos 4 se repete. Posso cortar esse x menos 4 com esse expoente, sobrando apenas esse x menos 4 como resultado. Mas por que eu fiz isso? Eu vou apagar aqui para poder fazer isso passo a passo, que talvez eu tenha corrido demais aqui para você. Pagando o primeiro, o segundo e o terceiro exemplo. Olha só o que aconteceu aqui. No sexto exemplo, a gente chegou lá em x menos 4 elevado ao quadrado sobre x menos 4. Tudo bem? Um número elevado ao quadrado é um número vezes ele mesmo. Então, x menos 4 elevado ao quadrado é x menos 4, que multiplica ele mesmo, x menos 4. Sobre x menos 4. E aí, ó, mesma coisa que eu venho fazendo, que eu fiz aqui. Só que aqui eu corto x menos 4
com x menos 4, sobrando esse outro x menos 4. Por isso que deu esse resultado. Se ainda está confuso, tem uma terceira forma de pensar. Exemplo 6, a gente tinha x menos 4 elevado ao quadrado sobre x menos 4. Quando era monômio, se eu tenho termo que se repete em cima e embaixo, eu penso onde está o maior expoente. O maior expoente, quem se repete é o x menos 4. O maior expoente não é em cima? Então eu coloco o x menos 4 em cima da fração. Qual é o expoente que fica no x menos 4? 2 menos 1, porque isso aqui é como se fosse x menos 4 elevado a 1. 2 menos 1 dá 1, então fica x menos 4 elevado a 1. É outra forma de pensar. Qualquer resultado, qualquer forma que você fizer, dá sempre x menos 4. Então aí você escolhe qual é o melhor jeito. Relembrando, se não entendeu alguma coisa até aqui, dá uma olhada nas nossas aulas de fatoração, nas nossas aulas de fatoração de produto notável, todas aquelas aulas, MMC, porque eu ainda falo um pouquinho de fatoração. Olha tudo que tem de fatoração, porque o seu problema provavelmente não está mais em simplificação. Vem com a gente, que é só vitória, vamos que vamos.